Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. O programa hoje é ao vivo e nós vamos debater o país que os brasileiros escolheram nas urnas numa das eleições mais radicalizadas desde a democratização. Os nossos convidados são o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, e o advogado Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD. Antes da gente começar a nossa conversa, a jornalista Graciele Bittencourt vai nos mostrar um pouco dos desafios e das primeiras movimentações do presidente eleito Jair Bolsonaro. Maranhão, já começaram as movimentações para a transição de governo. Para formar a equipe, o presidente eleito Jair Bolsonaro pode indicar até 50 pessoas para cargos de livre nomeação e ainda requisitar servidores federais. Cada um dos 27 ministros do atual governo precisa apresentar relatórios sobre as suas pastas. O presidente Michel Temer afirmou que durante a transição quer tocar a agenda de reformas, principalmente a da Previdência. A partir do ano que vem, o partido do presidente eleito, o PSL, vai contar com 52 deputados federais e 4 senadores. Resta saber se ele vai conseguir costurar as alianças com os outros partidos para formar uma base ampla de apoio. Nas urnas, Bolsonaro teve mais de 57 milhões de votos, contra 47 milhões de votos de Fernando Haddad, do PT. Somando os votos brancos, nulos e abstenções, mais de 42 milhões de pessoas não escolheram nenhum candidato nesse segundo turno. O percentual de votos nulos foi o maior registrado desde 89. Esse é um fato interessante, porque as eleições foram consideradas as mais tensas desde a redemocratização do Brasil, Maranhão. Diante dessa polarização, é possível resolver a crise política? Cristiano, essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. A gente tem um desafio pela frente. Qual é a sua impressão em relação a esse novo governo, ao presidente eleito? Boa noite, Maranhão. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, a impressão que eu tenho é que a gente realmente sai dessa eleição com o país numa situação polarizada. Aliás, na minha avaliação, eu acho que desde 2013 o Brasil vive nesses momentos de tensões permanentes. Ou primeiro com aquelas manifestações que aconteceram, depois na eleição de 2014, foi uma eleição também igualmente disputada, depois o processo de impeachment, denúncias envolvendo a gestão atual, e aí a gente entra também numa eleição altamente polarizada. Então, o restabelecimento ou esse distensionamento também, ele passa pelo desempenho da economia. E a expectativa que se tem para o próximo ano, inclusive para os próximos anos, é de que a economia cresça da ordem de 2,5% a 3%. Então, eu acredito que esse bom desempenho da economia tende também a distensionar um pouco o ambiente, mas parte também como uma necessidade do presidente eleito retomar o diálogo também com o mundo político e tentar acalmar, pacificar o país. Henrique, de fato essa eleição foi inédita em vários aspectos e trouxe também muitos desafios para a própria justiça eleitoral, né? Lidar com um volume de informações, a internet agindo de forma mais vigorosa dentro do processo. Eu acho que tanto a política como a própria eleição, o processo eleitoral, eles estão sendo modificados com a tecnologia. O que antigamente existia, por exemplo, a fake news que existia, que era um panfleto, hoje em dia ela é um apertar de uma tecla de um celular que transmite aquilo para uma pessoa, que imediatamente transmite para outra, atinge a capacidade de... Antigamente você tinha que jogar o panfleto, ver se a pessoa lia ou não lia, e hoje em dia é uma coisa constante. É lógico que a Justiça Eleitoral tem as suas restrições para ter acesso por uma questão tecnológica. Ela não tem como quebrar o sigilo de todos os telefones brasileiros para saber o que está acontecendo. Mas a gente tem que estudar o assunto, quer dizer, houve esse problema, isso é um problema, se a maioria considera que é ou não, porque ainda também é aqueles que dizem que não, teve muito, mas não teve tanta influência nas eleições.
Isso os cientistas políticos dirão melhor. Existe o problema? Se ele existe, como que é a forma de solucionar? Não tem solução? Então, alguma coisa nós temos que fazer. Você quer ver uma coisa? Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto da influência das fake news. A nosso pedido, a socióloga Débora Messenberg, professora da Universidade de Brasília, gravou uma pergunta para os nossos convidados. Vamos acompanhar a opinião dela. Essas eleições, elas marcaram, né, uma forma diferente de fazer política no sentido da própria campanha. As fake news, elas definiram a forma como se desenrolou a campanha eleitoral, particularmente em relação à campanha presidencial. Agora, ao mesmo tempo, também revelou um completo despreparo das instituições políticas, em particular, né, do judiciário, para o enfrentamento desse tipo de campanha que é tão prejudicial para a informação pública. Eu gostaria de saber dos convidados, em primeiro lugar, como é que eles avaliam essa forma da campanha eleitoral, pautada fundamentalmente por fake news, e particularmente a inoperância do Poder Judiciário em controlar ou estabelecer alguns parâmetros, né, em termos da difusão dessas informações. Henrique, eu vou começar contigo. Como é que a gente... São duas coisas diferentes. Então, primeiro, vamos ver, esse impacto realmente foi um impacto muito grande. Todo mundo recebeu notícias verdadeiras e falsas pelo celular. Isso influenciou realmente o voto. Agora, a propaganda eleitoral, ela é no rádio e na televisão. Nessa, toda e qualquer notícia que foi veiculada, se ela foi considerada falsa, a Justiça Eleitoral tem, sim, condições de impedir, dar o direito de resposta, esclarecimento. Isso foi feito em vários casos. O problema todo que todo mundo está chocado é com a questão do WhatsApp ou do Facebook ou dos outros aplicativos de redes sociais. Agora, isso, o que foi possível ser feito? Os próprios meios de comunicação estabeleceram coisa que nunca existiu antes e que foi, de certa forma, uma iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que instigou a imprensa a fazer isso. Nós tivemos vários serviços de checagem de fato. Então, eu, por exemplo, recebi uma notícia em um grupo, tinha um grupo em especial que era diariamente 30 notícias lá, e imediatamente depois vinha a checagem, alguém ia num dessas páginas, desses serviços, pergunta se é verdadeiro ou é falso, e já vinha o desmentido ou não daquela situação. Agora, a Justiça Eleitoral, ela tem que se preocupar com candidatos e partidos. Ela não pode intervir em todos os eleitores. O eleitor é o detentor do poder. É ele que, ele na eleição, ele é objeto de desejo, ele não é um ser a ser controlado. Ele tem que ter liberdade. Agora, cabe a cada um de nós examinar as notícias que estamos recebendo e falar se isso tem erro de português, está meio demais a notícia, como é que está estruturado, deixa eu checar isso antes de repassar. Nós não tivemos isso. O que eu acho que existiu nessa campanha, principalmente mais no segundo turno, é que se perdeu muita oportunidade de se apresentar propostas. A campanha passou a ser uma campanha de rejeição. Ambos os candidatos, a proposta era não vote no adversário. Nós não tivemos eleitores, tivemos rejeitores. Tivemos rejeitores. Você concorda com esse raciocínio, Cristiano? Concordo. E existem dois tipos, na verdade, de notícia falsa. Quer dizer, existe aquela notícia que ela é verdadeira, mas ela é, na verdade, deturpada. Quer dizer, você dá uma manchete diferente e a notícia, ela conta uma outra história. E as pessoas nem leem, não chegam no primeiro parágrafo. As pessoas não leem, então a fake news, ela é muito mais o que circulou na internet, na verdade. São informações da grande imprensa, de uma forma geral, mas deturpadas por um grupo querendo se contrapor a outro. E a notícia falsa realmente é você mentir, quer dizer, criar alguma informação falsa de algum candidato. Agora, existiram páginas que foram criadas e que foram até banidas pelos próprios aplicativos. Não, são páginas falsas de personificação de pessoas. Tudo isso, inclusive, é crime. O problema é que, durante a eleição, a própria Justiça Eleitoral tem que agir com muito cuidado. Eu lembro, eu fui juiz de propaganda em 2010. Um candidato dizia: no meu governo, as filas no posto de saúde eram menores do que no governo do adversário. Aí o outro entrava dizendo: não, isso é falso. Como é que a Justiça Eleitoral, em 24 horas, que é o prazo que tem para julgar, vai definir qual dos dois governos tinha a menor fila no posto de saúde? Porque durante o processo eleitoral, a Justiça não existe feriado. A Justiça Eleitoral, ela tem que dar uma resposta imediata. Ela não tem um prazo longo como é normalmente que acontece com o Poder Judiciário. E ela tem que dar uma resposta, e ela tem que dar uma resposta imparcial.
Se amanhã sai uma decisão, não, esse governo tinha fila de governo, a manchete do candidato vai ser: Justiça Eleitoral reconhece que o meu governo foi melhor do que o do adversário. Agora, então, tudo tem que ser pensado. Vocês concordam que não houve algo que tivesse um impacto a ponto de botar em dúvida a lisura da eleição? Para mim, mais uma vez, as eleições saem dando uma demonstração firme de que as urnas eletrônicas são confiáveis. Eu não tenho notícia nesses Embora em muitos momentos essa confiabilidade tenha sido posta em jogo em questão por alguns candidatos eles têm insistentemente de duvidar ou lançar, mas eu não recebi, não tenho conhecimento de qualquer informação que tenha havido algum tipo de problema na urna, que ele não tenha sido trocado. Aliás, há uma previsão no TSE, inclusive, de que se qualquer urna apresentar problema, ela é substituída. Então, não é só uma previsão, são uma série de mecanismos. Quer dizer, você substitui por uma, depois você tem a segunda, você tem a terceira. Ou seja, isso também é um processo de pôr em dúvida a legitimidade ou enfim, a valia desse processo eletrônico também é prejudicial no processo e se perde um tempo grande que poderia estar sendo discutido propostas. Mas eu acho que você perguntou sobre as eleições. Teve muito ruído na internet, não tenha dúvida, nos aplicativos, nas redes sociais. Teve muito ruído na imprensa, porque a imprensa gosta do ruído, ela gosta de divulgar as dúvidas, as brigas, vamos chamar assim, faz parte do processo. Agora, no dia da eleição, principalmente agora no segundo turno, completamente tranquilo, sem nenhum incidente. O único incidente assim que chegou a ser pitoresco foi uma pessoa que queria votar no governador com o número de presidente e dizia que a urna estava fraudada porque ele resolveu filmar e mostrava lá governador, ele apertava o número que não existia. Sim. Aquele candidato para aquele cargo de governador. Quer dizer, uma coisa completamente tranquila, 10% dos incidentes que ocorreram no primeiro turno. Quer dizer, a população briga muito na rede social, na internet, as ideias, a falta de tolerância prospera, mas na hora do momento, vamos ver o voto, a vontade da maioria, eu acho que foi perfeitamente tranquilo. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco para discutir, além dessas questões, a questão dos novos governadores que estão chegando e que muitos deles não tiveram nenhuma vivência no ambiente político. Vamos ver como é que vai ser tratada essa questão. Já já a gente volta, é bem rápido, daqui a pouquinho o Diálogo Brasil está de volta. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre as eleições. Nós vamos abrir este bloco com a participação do professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. A campanha eleitoral foi marcada por muita violência narrativa. E cabe agora ao governo Jair Bolsonaro reconstruir pontes que unam a sociedade brasileira em termos de necessidades básicas essenciais, dos direitos fundamentais, aquilo que envolva o cotidiano do cidadão brasileiro que está esmagado pelo desemprego e pela falta de serviços públicos de qualidade. Para isso, Bolsonaro tem que construir uma equipe que seja a mais eficiente e eficaz possível em termos de administração da coisa pública e, de outro lado, construir pontes de diálogo com o Congresso Nacional de forma que este não se torne um obstáculo para a realização da sua agenda. A tarefa será, sem sombra de dúvida, árdua e um grande teste para a democracia brasileira. Cristiano, nós temos um presidente que vem do Legislativo, com muitos anos de experiência e que vai encarar o exercício do Executivo. É isso que o Creomar nos diz, vai ser um desafio grande para ele? É um desafio, mas ele leva para o Poder Executivo uma experiência de 30 anos de vida no Parlamento. Então ele sabe muito bem
como que funciona o parlamento, quais são as regras do parlamento e o que fazer para manter esse diálogo entre executivo e legislativo fluindo bem. Quando a gente vê na campanha os candidatos dizendo eu vou fazer um governo independente dos partidos políticos e tal, esse discurso muda quando a campanha termina e é preciso dialogar com os partidos, não só com as bancadas de grupos, enfim, né? A democracia, ela pressupõe a existência de partidos políticos. Você tem que negociar com representantes dos partidos políticos. O próprio regimento interno do Poder Legislativo, ele estabelece que cabe às lideranças partidárias, por exemplo, indicar representantes de comissões, indicar relatores de projetos. Então, as lideranças partidárias, elas ainda continuam com um poder muito forte dentro do Poder Legislativo. Então, talvez esse discurso ele seja um pouco para também se alinhar muito ao que se viu na campanha e o que se viu como resultado das eleições também, que foi uma negação da política, uma aversão à política tradicional. A política tradicional, a população exigindo novos comportamentos, novas posturas de quem chega no Congresso ou chega também no Executivo. Então, mas a prática é diferente. Então, nesse jogo, obviamente que o Executivo ele pode sim estabelecer padrões altamente corretos, éticos, livres de corrupção, mas manter assim o diálogo político e com partidos políticos. Uma coisa não elimina a outra. Agora, aproveitando que a gente está falando de composição do Congresso, nunca houve um Congresso tão fragmentado do ponto de vista de partidos políticos. Passou para 30 agora. Passou para 30 agora e muitos deles vão ficar aquém do que determina a cláusula de barreira. Isso vai causar uma movimentação? Isso ainda é um reflexo da existência das coligações partidárias. Então, quer dizer, não foi porque nós tivemos 30 partidos que obtiveram uma grande quantidade de votos, mas sim 30 partidos que estavam em coligações, as quais obtiveram grandes votações e, por isso, acabaram elegendo ali todos os membros. Se fosse uma eleição sem coligação, o resultado provavelmente seria diferente. O Congresso Nacional já se preocupou com isso e extinguiu as coligações, mas só a partir da próxima eleição. Essa foi a última, segundo a Constituição, inclusive, já foi modificada para isso. Mas também se criou uma cláusula dizendo que a partir agora de 2019, os partidos que não obtiveram 1,5% dos votos em todo o território nacional, dos votos para a Câmara dos Deputados, eles não vão ter mais direito a acesso a fundo partidário e a tempo de rádio e televisão. Ou seja, vão ficar sem dinheiro público e sem acesso gratuito para a divulgação da sua propaganda partidária. Isso deve provocar... Isso criou agora, ainda tem os cálculos, porque a totalização ainda depende de alguns julgamentos de registro de candidatura, mas aí dizem em torno de 12, 13, 14 partidos que ficariam fora desse limite. É possível que esses partidos se unam, resolvam fazer uma fusão, deixam de existir os dois partidos, passa a existir um novo partido, com essa soma de votos eles adquirem mais de 1,5%, ou pode ser que eles sejam incorporados, ou entre aqueles que não obtiveram, ou mesmo um partido maior que já tem obtido um número suficiente para ultrapassar esse percentual, mas ao incorporar um desses partidos que teve uma votação menor, vai acabar aumentando também a divisão e o tempo de televisão e o dinheiro que receberá. Então, tudo isso faz parte do jogo político que nós vamos verificar o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses antes da posse dos deputados em fevereiro. Agora, Cristiano, eu queria discutir contigo a questão seguinte. Durante a campanha foram tratados de alguns temas que são bem polêmicos. A própria reforma previdenciária, a mudança no Estatuto do Desarmamento. Essa movimentação dos partidos pode dar ao novo governo a base necessária para fazer essas modificações tão contundentes? O nosso Congresso ele tem vocação governista, né? Em geral, todos os presidentes da República ele começa assim com maioria. E essa maioria ela pode se perdendo à medida que à medida que o Poder Executivo não estabelece um diálogo apropriado com o Legislativo. E aí acaba perdendo, enfim, e a gente tem exemplos que não... Então ela pode ir crescendo, né? Exatamente. Ela vai flutuar, ela pode perder ou crescer.
Mas eu acredito que o ponto de partida do presidente eleito Bolsonaro, ele é muito bom, tanto na Câmara quanto no Senado. Potencialmente, ele já começa com uma base na Câmara de algo em torno de 260 deputados e 40 senadores, com tendência de alta. Então, muito provavelmente, haverá sim número suficiente, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovar emendas constitucionais. Olha, sobre esse assunto, a gente tem também a participação do cientista político Tiago Vidal, da consultoria Prospectiva. Ele observa que o PT deve fazer uma forte oposição ao presidente eleito. Vamos acompanhar o que ele disse. É um Congresso que pende razoavelmente para Jair Bolsonaro, mas não é um Congresso que majoritariamente será favoravelmente ao Jair Bolsonaro. Lá, a construção de maiorias também será uma disputa que terá que ser enfrentada. Há uma oposição importante, uma oposição que tudo leva a crer que será liderada pelo PT e que deve contribuir num cenário dos mais otimistas para que o que for construído, iniciado pelo novo governo, esteja em consonância com o que o eleitor do Jair Bolsonaro quer e o que o não eleitor do Jair Bolsonaro também quer. Você concorda com essa linha de raciocínio, Cristiano? Eu só não acho que vai... o PT, ele, sem dúvida nenhuma, ele sai como a maior bancada da Câmara e tem também um bom número de senadores. Mas o partido sai também, de certa forma, com um relacionamento tensionado, especialmente com o PDT do Ciro Gomes. O Ciro que disse que jamais fará aliança com o PT. Então, o PT, desde 89 até aqui, foi o principal partido de esquerda no país, foi o partido de oposição na época da gestão de Fernando Henrique, foi governo e agora estava na oposição também como o principal partido de oposição. Mas eu acho que existem dois partidos, PSB e o PDT, que eventualmente podem tentar assumir também um protagonismo maior na oposição e na esquerda, em contraponto ao PT, especialmente porque o relacionamento dos dois partidos, desses três partidos, não terminou muito bem com esse processo eleitoral. Henrique, a gente viu uma eleição extremamente polarizada e durante o processo eleitoral muito se questionou se a nossa democracia tem instituições firmes para resistir a qualquer provocação. Como é que você enxerga? Eu acho que todas elas estão funcionando. O Poder Judiciário deu provas já de que, por mais que diga, houve uma pressão aqui ou acolá, mas ele tem julgado todas as ações. Obviamente, o tempo é diferente. O tempo de uma eleição é um tempo imediato. A resposta, o eleitor quer uma resposta imediata do candidato. O governo em si, o executivo, o legislativo, com a tecnologia atual, também se pede uma resposta imediata. Alguém que a pessoa roubou, a pessoa tem que ser condenada amanhã. Sim, isso no mundo seria ótimo, mas no Poder Judiciário, não, porque nós temos regras a seguir. Existe um devido processo legal, tem que se dar o direito de defesa, esse direito de defesa consome alguns dias, tem que deixar produzir provas, essas provas consomem algum dia. Então não é possível, assim, diante de uma única afirmação, porque aí não seria justiça. Seria o acusador já condenando e aplicando a pena. Então, é um tempo diferente. Podemos melhorar, eu acho que tem que se ver a questão da quantidade de recursos, o tempo de julgamento desses recursos. Tudo isso pode ser revisto, pode ser aprimorado. Mas o tempo do judiciário é um tempo próprio porque depende do direito. A gente sempre pensa que está errado porque a gente pensa no sujeito que é realmente o culpado. Agora, pense no inocente que está sendo processado sem ter direito de se defender. Então, não pode ser, porque eu quero punir todo mundo, assim como não pode ser, eu quero absolver todo mundo. Tem que ter um rito pré-estabelecido e esse rito tem que ser seguido, não pode ser modificado no meio do jogo. Ok. Cristiano, eu queria te questionar a respeito dos novos governadores que vão assumir sem nunca terem tido uma experiência, uma vivência política. Vai ser uma experiência nova e que a gente não pode fazer uma previsão. Eles são, em sua maioria, empresários, saem de uma vida privada como empresários, mas vão viver uma experiência política pela primeira vez. Você acha que eles têm condições de fazer um bom governo? Eu acredito que tem, e essa é a grande expectativa da população, mas sem dúvida nenhuma é um teste também,
porque eles serão vitrine da renovação. Quer dizer, nós renovamos e na expectativa, e ali, quando há essa renovação, a expectativa da população se torna ainda maior. Então, eu acredito que esses governadores eles vão ter um desafio ainda maior do que aqueles políticos tradicionais, porque eles vão ter que, se essas pessoas falham, a esperança da população fica mais prejudicada ainda. Então o teste é importante, grande, e eu torço por isso até que eles façam um bom governo, sim. Olha, o nosso tempo está terminando. Eu queria pedir a vocês rapidamente, em poucas palavras, 30 segundos para cada um, a expectativa desse novo momento que o país vai viver, começando com... Eu acho que a expectativa é da gente seguir e cumprir o que está na Constituição, um Estado democrático de direito, onde a gente vai buscar o bem de todos. Esse ponto que o senhor falou aqui, eu acho que é importante. Também a gente tem que repensar muito na nossa legislação, na quantidade de amarras, na burocracia que existe, porque aquele pessoa que vem do empresariado não tem o tempo, não sabe o que é o tempo de preparar uma licitação. Ele já participou de várias, mas ele não preparou, tem que passar um ano fazendo edital para lançar. Nós temos que agilizar e torcer para que... A eleição acabou. Todos somos brasileiros, nós temos que trabalhar para que o país siga em frente. Muito obrigado. Cristiano, rapidamente. Bom, eu tô otimista, tenho que estar otimista, e acho que com a aprovação de reformas no Congresso Nacional também, e eu torço para que o país saia pacificado agora. Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores aqui, espero que a nossa conversa tenha servido para dar um pouco mais de clareza sobre esse assunto ao nosso telespectador. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!